Glória a Deus. Tá tão lindo olhar daqui de cima. Eu queria que todos vocês pudessem ver o que eu estou vendo. Como eu estou feliz e grata ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui hoje. Obrigada, marido. Tá vendo, gente? Vocês têm que orar muito, as que não casou ainda, viu? Fica a dica. Hashtag fica a dica. O Senhor colocou uma palavra no meu coração há 2 semanas. E a pastora me mandou uma mensagem, me disse que eu teria a oportunidade de compartilhar algo do céu com vocês. E ontem o Senhor mudou tudo. Porque Ele é especialista em mudar tudo, em mexer as coisas, em tirar tudo do lugar. Porque a gente não deve se mover pela nossa capacidade, né? Mas sim por aquilo que o Senhor derrama sobre nós. E o que eu quero falar com vocês hoje é assim, ó. Que a sua dor não te impeça de ser usada pelo Senhor. Que a sua dor não te impeça de ser usada pelo Senhor. Eu quero ler um texto com vocês. Uma história que muito conhecida. Com certeza vocês já leram várias vezes. Vocês já ouviram muitos pregadores pregarem, ministrarem sobre essa palavra, que é sobre a cura de Naamã. Mas hoje nós não iremos focar em Naamã. Nós iremos focar em outro personagem. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês comigo, lá em 2º livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina, que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Amém? Queria convidar vocês a fechar os olhos, abaixar suas cabeças. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra, Pai. Tua palavra é viva e eficaz, mais atual do que o jornal de hoje, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos porque a Tua presença está aqui. Nós podemos sentir o Senhor nesse lugar, Pai. Graças nós te damos por nos permitir acordar mais um dia e estarmos aqui reunidas na Tua presença, para adorar ao Teu nome, para sermos curadas nessa tarde de toda dor que tem nos impedido de caminhar e de sermos usadas pelo Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa tarde, que possamos ser ministrada pelo Seu Espírito, Pai. Acalma a nossa mente, o nosso coração. Nos leve, Jesus, a um novo lugar. Nos leve com pensamentos cativos aos céus, pensando apenas no Senhor. Nós repreendemos toda distração, todo cansaço. Em nome de Jesus, que essa palavra possa germinar no nosso coração. Amém? Então, como eu falei para vocês, hoje nós não vamos focar em Naamã. Nós vamos focar na menina, na serva. Essa menina, ela foi arrancada da sua família. Ela foi tirada. Porque os saqueadores, eles foram até Israel, eles guerreavam muito naquela época. E eles, além de roubar as coisas, eles levaram as pessoas e faziam de escravos. E essa menina foi uma delas. E ela foi levada para a casa de Naamã, para ser uma serva. Eu imagino que essa menina na casa dela, ela era somente a filha. Ela não fazia trabalho doméstico. Ela via a mãe e as servas fazerem. Mas essa menina foi arrancada. Ela foi tirada da sua família. Ela passou de ser filha, ela passou a ser escrava. A quem não fazia nada em casa, agora era ela que tinha que fazer tudo. Organizar a casa, organizar as sementes, organizar a comida. E ela tinha uma senhora. Ela tinha alguém para prestar conta. E essa menina, ela teve um coração muito puro. Que mediante a tudo isso que ela passou,
A gente não leu aqui que a menina ficou com o coração amargurado. Não está escrito. A única coisa que diz é que um dia ela falou para a senhora dela: ah, se o meu Senhor fosse até Samaria se encontrar com o profeta, ele seria curado. Ela tinha todos os motivos do mundo para ficar magoada, para ficar triste, para ficar com raiva, para ficar irada com Deus. Mas esse não foi o posicionamento daquela menina. Ela permaneceu. Porque com certeza ela foi instruída sobre o Senhor, ela sabia quem era Deus. E ela guardou aquelas palavras que eu tenho certeza que a mãe e o pai ensinaram no coração dela. Arrancaram ela de um lugar, mas não arrancaram a identidade dela. A identidade dela estava firmada no Senhor. E a primeira coisa que eu quero falar com você: a dor não pode apagar a sua identidade. Eu não sei o que você viveu, o que você sofreu. Eu não sei se os seus pais te rejeitaram. Eu não sei se você não foi sonhada, se você não foi planejada pelos seus pais. Se quando você nasceu a sua mãe te rejeitou, o seu pai te rejeitou, o seu pai abandonou sua mãe, você foi criada somente pela sua mãe ou somente pelo seu pai, ou até criada por outros. Eu não sei se essa é a história de alguém que está aqui hoje, mas eu quero te falar uma coisa nessa tarde: você é filha amada do Senhor. A palavra nos diz que mesmo que uma mãe que ainda amamenta se esqueça do seu filho, o Senhor não se esqueceu de nenhum de nós. E Ele não se esqueceu de você. E você foi trazida pelo Senhor aqui hoje, nessa tarde, para você ouvir que você é filha amada do Senhor. Que não importa a circunstância que você está vivendo, não importa toda a dor que você carrega, não importa se as pessoas que te criaram não te deram o amor que você merecia, mas o Senhor deu o amor para você, que é mais que tudo, é maior que tudo, porque Ele te amou tanto, que Ele deu o único filho dele para morrer naquela cruz por você, para que você tivesse o direito de ser chamada filha amada do Senhor. Amém? Aleluia! Repete comigo: eu sou filha amada. Agora você vai virar para sua amiga que está do seu lado e com voz profeta você vai falar para ela assim, porque talvez ela não ouviu nem da mãe e nem do pai. Aí você vai se encher, respira, enche o pulmão de fôlego, vira para ela e fala: você é filha amada. É isso. Que nenhuma circunstância ruim faça você esquecer de que você é filha amada. E aquela menina tinha isso, ela tinha a identidade dela firmada no Senhor, porque ela não deixou a situação ruim que ela viveu apagar o que o Senhor tinha na vida dela. O Senhor tinha um propósito, o Senhor tinha um plano. Eu imagino que ela sofreu muito, que por muitas noites ela chorou e disse: ah, como eu sinto falta dos meus pais. Será que aquela menina viu os pais dela sendo mortos? Porque isso pode ter acontecido, não está escrito, mas pode ter acontecido. Imagina a dor que aquela menina sentiu, mas ela não deixou a dor calar o que ela carregava dentro dela, aquela presença do Senhor. E o meu segundo ponto é esse: a presença de Deus precisa fluir através de você. Independente da dor que você sente, independente de tudo, a presença do Senhor precisa fluir através da sua vida. Em todos os lugares que você for, a sua identidade, ela não pode ter sido roubada por um problema que você passou, por uma frustração que você viveu. Aquela menina, ela desejou o bem, mais do que o bem. Ela desejou que aquele Senhor fosse curado. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Quando nós oramos o Pai Nosso, muitas vezes nós não prestamos atenção, né? Mas nós dizemos que a gente vai perdoar também aquele que nos ofendem, não é? Aquela menina perdoou. E não só perdoou, como ela foi também um canal de bênção para gerar cura e salvação na vida daquele homem. Quantas vezes nós deixamos de falar de Jesus para as pessoas porque nós tivemos um dia difícil, tivemos um dia corrido. Ah, é porque aquela irmã queria muito conversar, mas eu preciso ir embora porque eu tenho que fazer almoço, que eu tenho que aquilo. Sabia que talvez era aquele momento que o Senhor tinha preparado
para você contar o seu testemunho para aquela irmã e ela ser curada. Mas infelizmente você deixou a pressa te roubar de ser um canal de bênção do Senhor. Que a pressa não te roube da presença. Hoje é dia de desacelerar. O Senhor não quer a gente correndo. O Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor não está atrasado. Nós não estamos atrasadas. Esse discurso é do mundo, mas nós não fomos chamadas para ser igual ao mundo. Nós fomos chamadas para ser diferente. O Senhor não perdeu o controle de nada e nós não estamos atrasadas. Nós estamos no tempo certo, cumprindo o propósito que o Senhor tem reservado para cada uma de nós. Amém? Aquela menina transformou a sua dor em cura e salvação. E o final da história vocês conhecem. Naamã ouviu, foi até o rei, contou para o rei. Ela era o quê? Uma menina. Que credibilidade ela tinha? Nenhuma. Mas sabe por que que o rei e Naamã, que era um comandante do exército, deu ouvido para ela? Porque ela carregava algo diferente. Algo diferente dentro daquela menina brilhava aos olhos e eles olhavam para ela e via graça. Disso eu tenho certeza. E eles confiaram e acreditaram na palavra dela. E ele foi, ele se encontrou com o profeta, ele deu 7 mergulhos, ele foi curado. E além de ser curado, ele foi salvo, sabe por quê? Ele se converteu. Naamã, que antes adorava outros deuses, passou a servir ao nosso Senhor. Jeová Jirê, Jeová Rafá, o Deus que cura, o único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, hoje e eternamente, e Ele será para sempre. Aleluia! Hoje é tempo da gente se posicionar, é tempo da gente romper com o passado, e essa parte vai doer. Mas o Senhor preparou esse dia para isso. Há dores que a gente carrega, que elas geram marcas em nosso coração. E muitas das vezes essas dores, em alguns momentos da nossa vida, elas nos limitam. A gente começa a se mover pela nossa dor. E eu já fui assim. Eu era muito ruim em falar em público, em apresentar alguma coisa. Porque eu ouvi muito de outras pessoas que eu era burra. E eu guardei isso no meu coração. E um dia, o Senhor disse: aquelas palavras não eram minhas. E aqui nessa igreja, a pastora nem vai lembrar, mas ela orou por mim. E ela ressignificou todas essas palavras que um dia foram lançadas sobre a minha vida. De que eu era burra, de que eu não iria ser nada na vida, de que eu nunca ia conseguir fluir. E todas essas palavras caíram por terra. Hoje é dia de decidir não se mover mais pela sua dor, não ficar parada mais pela sua dor, não usar a sua dor como desculpa. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tinha 18 anos, eu ainda não conhecia o Senhor. Eu estava no mundo, eu bebia muito, eu ia para as festas e algo ruim aconteceu comigo. Eu fui abusada sexualmente. E aquele abuso me consumiu, me marcou, me doeu, me feriu. Eu me senti suja, imunda. Eu não me sentia digna, eu não me sentia filha. Eu não sentia que eu era amada pelo Senhor. Eu me sentia culpada mais do que tudo. E eu carreguei isso comigo por muitos anos sem contar para ninguém. Até que eu conheci meu marido. E eu contei tudo para ele quando a gente ainda estava no período de oração se conhecendo. E eu contei pela primeira vez e aquilo parece que abriu um buraco dentro de mim. Eu falava: Senhor, e agora? Eu preciso preencher isso. O que eu tenho que fazer com isso? A gente se casou. Meu relacionamento não fluía. O casamento, gente, o sexo, é o maior presente que o Senhor deu para um matrimônio. É um presente reservado para o casamento. O mundo tornou isso como banal. Mas não é.
Relação sexual é um presente que o Senhor nos deu para o casamento. Mas o mundo trata isso como normal, como uma coisa que, tanto faz. O Senhor não gosta, eu tenho certeza disso. Isso foi separado para o matrimônio. E um dia, fazendo o curso de casais, a pastora ministrando sobre perdão. A pastora contou uma história. E aí eu comecei a chorar assim, disfarçada. Eu falei, Jesus, hoje é o dia. Quando é fé, a pastora conta sobre um abuso. E eu entendi naquela noite que eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava decidir perdoar. Perdoar a mim mesma. Perdoar o abusador. É doído, não é? Perdoar quem tanto fez mal para você, sim, dói. Mas é isso que o Senhor espera de nós. Foi por isso que o Senhor morreu por nós naquela cruz. Para que nós fôssemos perdoadas. E assim nós devemos fazer. Foi um processo árduo. Eu orei muitos meses. Todos os dias. Meu marido orava junto comigo. Tinha dia que a voz embargava, que eu começava a chorar e eu não conseguia falar. Mas eu falei, eu tomei uma decisão. Essa dor não vai mais me dominar. Essa dor não vai mais me impedir de desfrutar daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Essa dor não vai mais me consumir, porque hoje eu decido colocar um fim nessa história. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. Eu não sei quem te feriu, eu não sei quem te machucou, eu não sei quem abusou de você, quem falou mal de você pelas costas. Mas hoje é dia de você decidir perdoar. É dia de você deixar o Senhor fazer um limpa no seu coração. Porque a falta de perdão produz no nosso coração raiz de amargura. Isso vai deixando a gente cada dia mais triste, mais chateado e mais afastado do Senhor. A gente começa a não discernir a voz do Senhor, a não entender aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que hoje, que nesse momento eu oro para que o Senhor traga a sua memória. As pessoas que você precisa perdoar. As situações que você precisa vencer. Eu não sei se é um parente, eu não sei se é um amigo, mas eu sei que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Mas hoje é dia de se posicionar. Hoje é dia do quê? Hoje é o dia do desperta. Desperta, minha irmã, para aquilo que o Senhor tem para você. Não deixa que uma falta de perdão te impeça de ser um canal de bênção nessa terra. Vence esse medo, vence essa amargura. Fala para o Senhor, Jesus, eu estou aqui. Transforma a minha dor, Pai, em cura. Transforma a minha dor em testemunho, Pai. Eu quero viver o novo do Senhor. Não deixa que essas feridas parem você. Não deixe com que isso te paralise. Não é isso que o Senhor tem para a sua vida. Hoje é tempo de se posicionar. Chega de se lamentar pelo que passou. Eu sei que se fosse para a gente dar a oportunidade para vir aqui falar sobre coisa ruim que passou, a gente ia ficar aqui a noite inteira. Porque todo mundo aqui passou por coisa ruim. Todo mundo aqui viveu alguma coisa ruim que machucou, que causa dor, que causou mágoa. Mas o problema é o que você vai fazer com tudo isso que você passou. Qual a decisão que você vai tomar diante dessas situações? Hoje é dia de liberar perdão e de deixar o Senhor governar a sua vida. E se enquanto eu falava aqui, o Senhor trouxe a sua memória, alguma pessoa, eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e eu vou orar por você. Pai, eu quero colocar diante da tua presença agora, Pai, a vida da minha irmã. A minha irmã que está aqui, Jesus, que entendeu que precisa liberar perdão, Senhor, sobre pessoas que a feriram, sobre pessoas que a machucaram, Senhor. Sobre pessoas que a caluniaram, que falaram mal, que tramaram contra, que falaram pelas costas. Que o Senhor possa encher ela agora nesse momento, Pai, de coragem, de ousadia, Senhor. E que ela consiga falar as palavras corretas e dizer, eu libero perdão. Eu libero perdão, eu libero perdão porque eu decidi ser livre no dia de hoje. Que o Senhor possa encher ela do teu amor, Pai. E no lugar de toda essa amargura, no lugar de toda essa tristeza, o Senhor possa preencher com o teu amor. No nome de Jesus, eu oro e apresento diante do Senhor, Pai, a vida de cada uma delas. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.